ser pelo chat ou pelo áudio. Aqueles que se abstêm, por gentileza, se manifestem agora, pelo áudio ou pelo chat. Bom, acho que também não há abstenções. Então, a ata, a Vanderlice aqui colocou abstenção, tá? Então, a gente tem aprovação por maioria com uma abstenção. Foi a Vanderlice? Bom, eu abstive foi porque a Vanderlice. eu não estive. Então, não sei do que se tratava, por isso eu estou abstendo. Foi a Vanderlice, exato, perfeito. Bom, seguindo então para o item 2 da pauta, a gente tem apresentado o parecer 49, né, com o Eduardo Pavamanoli. Eu conversei com ele na semana passada, ele disse que estaria aqui hoje, ainda não chegou. Então a gente vai pular esse item da pauta, vamos ao próximo. Se eventualmente ele chegar, a gente já faz a apresentação do parecer, tá bom? Então vamos para o item 3 da pauta. Formação de duas comissões referentes ao PLC 58 e ao PLC... Pois não, Célia? Nesse segundo item, está junto aquela apresentação que você me cobrou. É a apresentação do 49 e a apresentação da minuta. Então tá bom, foi eu. Tá, perfeito. Então, antes de pular o item da pauta, a gente tem a segunda parte do item 2 da pauta. Estou eu sem a Celinha aqui, né, gente? Fica claro aqui a dependência total. Vamos lá. Vou abrir aqui o texto do nosso parecer e vou fazer uma leitura. Eu acho que todos já receberam, né? Eu vou ler as partes principais, tá? De forma resumida, nós identificamos como um projeto mais do que relevante fazer a revitalização do centro. É evidente que toda a sociedade campineira deseja, né, um centro vivo, um centro seguro, né, e com habitabilidade melhor. Seguindo nessa linha, a gente trouxe três pontos principais, né? Um deles são os pontos principais positivos, outro ponto são recomendações abstratas, genéricas, e outras são recomendações mais específicas quanto a parâmetros, tá bom? Então, vou fazer uma leitura aqui breve para a gente poder aprovar ou não parecer. Antes de fazer a apresentação, eu vou dizer que a gente já, até onde se sabe, a Prefeitura já encaminhou esse projeto para a Câmara. Então, eventualmente, o Executivo pode se valer dos seus representantes na Câmara para atender nossas informações, mas foi tudo muito corrido, e então, por isso que a gente está tratando desse assunto apenas, tá? Vou fazer aqui a leitura então, do parecer. Compete ao CMDU, uma das competências, eu vou pular aqui. Nós fizemos reuniões, inclusive fizemos reuniões com o próprio Executivo, que tirou as nossas dúvidas, trouxe algumas visões um pouco diferentes do que a gente estava imaginando, enfim, trouxe ali a questão do plano de fundo que envolve a questão. E aí eu vou começar a ler da segunda página. Então, para o conceito, a revitalização do centro passa necessariamente por resgatar sua atividade e segurança. Nesse sentido, o objetivo é que os residentes gostem de ir ao centro de forma segura, habitual e prazerosa. Certamente trata-se de metas nobres, ousadas e desafiadoras. Identificamos inúmeros pontos positivos no texto apresentado. Primeiramente, vemos de forma positiva o trabalho harmônico entre diferentes secretarias, a atuação conjunta da Secretaria de Planejamento, Finanças, Cultura e Comércio e ainda outras secretarias é meio necessário para impulsionar o desenvolvimento urbano em todos os seus desafios. A existência de diversos projetos setoriais concomitantes de renovação da região central também é qualidade positiva. O presente texto de lei isoladamente não é capaz de solucionar todas as questões centrais, porque é elogiável a existência de outras medidas de impulsionamento e valorização da região central. Merece também dispositivo os seguintes pontos: dispensa de obrigação de criação de vagas de garagem,
possibilidade de usos entre residencial, comercial e misto, a possibilidade de anexação de lotes mantendo enquadramento na norma, permissão de passagens aéreas sobre vias públicas, o não cômputo do EPP no CA, permissão de se criar novos pavimentos em ambientes de pé direito duplo, possibilidade de se edificar pavimento no topo de construção, possibilidade de se ter residenciais no térreo, possibilidade de se construir saliências e terraços, incentivo para se acrescer áreas de acessibilidade, salubridade, segurança sem cômputo no CA, incentivos fiscais ainda que aquém do necessário para o desenvolvimento. Feitas as abordagens de aspectos positivos, considero como fundamental que a Secretaria trabalhe um plano global de revitalização, coordenando as diversas medidas setoriais. Não basta a essência de diversas medidas complementares, das quais o presente projeto é uma das intervenções. Tais medidas precisam ser coordenadas, sincronizadas e racionalizadas mediante plano abrangente. Sugere-se, portanto, a criação de um plano urbanístico global para coordenar as diversas medidas e intervenções na região central. Nessa mesma linha, o Conselho entende importante envolver Coab, Secretaria de Transportes e INDEC para a realização dos estudos. O Conselho também entende que os incentivos fiscais precisam ser maiores para viabilizar a relação custo-benefício aos investidores, empreendedores, condomínios e proprietários. É importante também que seja reduzido o valor do IPTU na região central, beneficiando não apenas aqueles que vão empreender, mas toda a cadeia de residentes e aqueles que desenvolvem suas atividades comerciais, empresariais e afins. A respeito dos parâmetros construtivos, se recomenda dar mais autonomia aos arquitetos, empreendedores e proprietários, reduzindo-se os senões e requisitos condicionadores. Aumentar o polígono da área de incidência da lei ou subsidiariamente permitir projetos qualificados, aquele modelo forma integral, na área central que extravasa o polígono. Que eu vou repetir aqui essa leitura, tá? Aumentar o polígono da área de incidência da lei ou subsidiariamente permitir projetos qualificados na área central que extravasa permitir a aplicação de normas sobre terrenos vazios, prédios novos e antigos, ou seja, permitir sem limitação de marco temporal, nem modelo de construção existente. Excluir a limitação máxima de ampliação em 20%. Permitir que a legislação incida mesmo em caso de demolição total das construções atuais. Retomar ao potencial construído até 8 vezes a área, conforme a legislação antiga. Incluir o máximo de CA, considerando os imóveis anexados e não apenas do prédio mais antigo. Excluir as exigências de no mínimo 1/3 de fachada ativa e mínimo de 2/3 de permeabilidade visual por serem desnecessárias e desestimulantes. Excluir exigências de fruição, manter alinhamento das construções conforme o modelo tradicional aplicado ao centro, retirar o EPP, prever o EFP com no mínimo 2,5 metros, permitir a incidência da norma mesmo em empreendimentos que demandem anexação de mais de 2 lotes. Feitas as nossas considerações, sugestões e posições, o Conselho enaltece a iniciativa do Executivo, não só pela relevância do tema, mas principalmente porque a sociedade anseia uma região central, viva, atraente e segura, Campinas, 4 de outubro de 2022. Então, esse é o texto do nosso parecer. Existem outros órgãos, grupos e entidades trabalhando. Tivemos bastante trabalho nesse período, né? A gente se reuniu com bastante dificuldade também, porque é difícil reunir todo mundo, é difícil conversar, a gente foi colhendo ideias gerais. Eu, como advogado, não compreendo exatamente todos os detalhes, mas conversei com cada um que trouxe sugestões. Então, existem aqui aspectos um pouco mais técnicos que eu não estou tão habituado, mas esse é o resultado de uma convergência de estudos, ou de reuniões e de ideias dentro da comissão, tá bom? E agora eu vou abrir a palavra para as pessoas que querem falar. Estou vendo aqui o João Verde, vou abrir a palavra para o João Verde, depois para a Karina. Vou pedir para as pessoas colocarem o nome no chat. Eu estou vendo aqui que a Karina já colocou o nome no chat. Então, a palavra está com o João e depois para a Karina. Eu vou pedir só para a gente ser não postergar demais, por conta para fazer a ata depois certinho. A gente pode trazer perguntas e vai respondendo, fica uma coisa mais bate-volta.
Não tá, Jorge? João? Ronaldo, eu só queria pedir para você, se você, naquela parágrafo que fala do IPTU, da diminuição do IPTU geral no centro, eu gostaria de acrescentar, se você permitir, que essa redução ela vai estimular a ocupação dos comércios, dos apartamentos, das salas comerciais vazias no centro. Então, independente de haver qualquer investimento, a redução do IPTU, ela vai estimular que esses imóveis venham a ser ocupados. Eu acho que, independente de ter investimento, de ter... Assim, não estimularia só quem tem dinheiro para investir. Às vezes, uma pessoa que quer morar no centro, até você mesmo colocou aquela pesquisa que você fez, você falou na reunião passada, o valor do IPTU está muito acima da soma do aluguel e do condomínio, e isso acaba sendo um fator que prejudica a ocupação desses imóveis, tanto a locação, como a venda, compra, etc. Então, e até para reformas por parte do condomínio, né? Que não precisa nem a questão da reforma. Às vezes o imóvel está vazio, não precisa reformar nada, às vezes ele tá, mas ele não é alugado porque não tem... A pessoa se sente desestimulada a alugar ou se sente desestimulada a comprar por causa do valor de IPTU. Então, eu acho que o principal no centro é a questão da ocupação do centro. Então, o Ronaldo caiu aí, não sei se ele está me escutando. Ele congelou a imagem dele. Ronaldo... Eu acho que ele caiu. Eu tenho certeza. Peraí que eu vou escrever para ele e ver se ele volta. Ele já tinha aberto a porta para o sinal entrar. Será que ele se machucou com a queda? Depende. Voltei. Internet aqui. Coisas da vida. Então, Ronaldo, eu não sei até onde você escutou na minha fala, eu estava falando que o principal da questão dessa ideia de legislação do centro, né, que isso é só uma ideia de projeto de lei, não é um projeto para a ocupação do centro, mas o principal que a gente vê é a questão de ocupar o centro. E ocupar não precisa necessariamente reformar os apartamentos, os edifícios, etc. Às vezes tem muito apartamento vazio que está ou salas comerciais em boas condições de serem locados, comprados, vendidos, etc. E que não acabam não sendo por falta de estímulo por causa do valor de IPTU. Então, só acrescentar isso. E outra coisa que eu acho que esqueci, que depois eu lendo outras coisas da lei, tem também uma cláusula no PLC de um limite de 20% de demolição dos prédios. Eu acho que tem que retirar esse limite de demolição. Eu acho que isso, dependendo do que se vai fazer, às vezes precisa demolir 22%, 25%, 30%. E às vezes você tem que demolir uma parte para poder alavancar a construção de outra. Não tem que ter isso está no nosso parecer, tá? Está no item E. No parecer está com relação à construção, aumento de construção, não a limite de demolição. Permitir que a legislação ensina a demolição total das construções atuais. Está lá. O item E. Tá bom? Tá bom. É isso, obrigado. Tá joia. Eu fiz aqui o acréscimo. Demorou minha conversa por causa do seu tombo aí, tá bom? Exatamente. Claro, né? Consignada. Obrigado. Karina, por favor. Então, na verdade, eu até coloquei, estava escrevendo já nas notas compartilhadas para facilitar para todo mundo. São pequenos ajustezinhos, assim, que eu li pela primeira vez e depois na segunda vez, sabe quando você vai alinhando algumas coisas? Então, eu coloquei assim, atuação, não tem um trecho, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto,
sexto parágrafo, onde começa identificando os números pontos positivos no texto apresentado, você coloca assim, a atuação conjunta da Secretaria de Planejamento, Finanças, Cultura e Comércio. Corrigir que a Secretaria é de Desenvolvimento Econômico e não Comércio. Então, eu até escrevi já nas notas compartilhadas, depois se você quiser pode só copiar. E colocar a conjunta das secretarias, e aí elenca quais são as secretarias. Tá? Num outro trecho, depois quando vocês falam, feitas as abordagens de aspectos positivos, aí vocês vão falar do conselho, entende importante envolver a Coab, Secretaria de Transportes e INDEC. Então, só coloquei assim, envolver a Secretaria de Habitação, entre parênteses Coab, Secretaria de Transportes, entre parênteses INDEC. Tá? Depois tem um outro trecho que fala assim, a respeito dos parâmetros construtivos, o CDU recomenda a dar autonomias aos arquitetos, empreendedores e proprietários, reduzindo os senões. Eu coloquei, ao invés de senões, colocar restrições urbanísticas e requisitos condicionadores, para não ficar senões, senão senões fica alguma coisa meio subjetiva, não sei. Mas aí depois vocês colocam para votação, tá? Estamos acolhendo por todas aqui, a gente põe para votação, então eu vou ter que dar um Ctrl+Z aqui, já estou... Tá. Aí também, nesse mesmo parágrafo, no item B, que não deu tempo de eu escrever aí, tá? Aumentar o polígono da área de incidência da lei ou, subsidiariamente, permitir projetos qualificados, eu tiraria esse entre parênteses mais complexos, de tracinho forma integral, porque na leitura... Então, deixa eu tirar os senões aqui, tá? Tá, claro. Então eu vou escrevendo esse próximo, assim vai ajudando também. Reduzindo-se os requisitos condicionadores, é isso? Nos senões? Dos senões. Para as restrições urbanísticas, reduzindo-se as restrições urbanísticas. E os requisitos condicionadores, tá? Depois a gente vai falar. Aí no item B, aumentar o polígono da área de incidência da lei ou subsidiariamente permitir projetos qualificados, eu tiraria esse, entre parênteses, que está escrito mais complexos, tracinho forma integral. Essa forma integral é o nome que é dado dentro da norma, né? Mas então, eu acho que é melhor então, colocar no final do item, porque na hora da leitura ficou confuso. Talvez só trocar ele de posição. Qualificados na área central que extravasa o polígono, aí depois deixa entre parênteses, mais complexos, tracinho forma integral, pode ser. Tá, voltei, projeto de alteração integral, a gente vai ficar... Tá. E, por fim, acho que era o último, no item K e no L, você colocou no item K retirar o FP e depois no L prever o FP, aí eu fiquei confusa, era o EPP e EFP, ou não, os dois são EFP. K e L. Exigir tirar o FP, que seria a exigência de 4 metros, né? Exigir 4 metros pode inviabilizar vários empreendimentos e gerar dentes na calçada. E aí depois vocês põem L, prever EFP com no mínimo 2,5. Então acho que ele tem que estar tudo no mesmo item, né? Que no item você fala para retirar e depois você fala para exigir só 2,5. Então talvez, pode falar assim, K, retirar o FP, não é retirar o FP, né? Pode começar. Eu acho que tem a ver mesmo porque isso aqui foi compilado, nem fui eu que fiz isso aqui, tá? Entendeu? Isso aqui é um compilado. Retirar do FP. Ou então substituir de 4 metros para 2,5. Eu acho que pode assim, no item K, exigir 4 metros no FP pode inviabilizar vários empreendimentos e gerar dentes na calçada. Portanto, solicitamos prever o FP com no mínimo 2,5. E aí o resto acho que não precisa, porque aí de novo você está explicando. A exigência de 4 metros de pé direito envolve o segundo andar que representa verdadeiro desestimulação. Entendeu? Tem 2 itens falando do mesmo assunto. Se quiser, eu posso reescrever enquanto vai voltando o resto. Quer? Assim, eu Olha, faz a gentileza. Eu sei que você colocou no chat, mas como eu caí, eu não tenho esse chat. Tá. Só que o Elton manifestou a vontade de falar, eu vou abrir aqui para eu falar. Tá bom? Só um minuto. O Elton, desculpa.
Ronaldo, só uma licencinha para eu falar com a Karina. Eu não estou vendo, eu não estou conseguindo ver, Karina, o que você está colocando no chat aqui. Está nas notas compartilhadas, eu estou colocando. Posso recolocar? Tá, peraí. Só prestar atenção. Agora eu estou vendo aqui, nota. Tá. Eu fui escrevendo lá para ficar registrado, achei mais fácil do que colocar no chat, que aí tem mais espaço para escrever. Tá, realmente, está nota compartilhada. Agora eu consegui visualizar aqui. Eu consigo grifar onde eu mudei, eu achei mais fácil. Bom, Welton, a palavra é sua. Bom, esse assunto tem sido discutido bastante. Eu acho louvável querer revitalizar o centro, eu acho importante fazer um projeto de redução de tributos, mas a gente já tem muita experiência de sucesso e muita experiência de fracasso. Uma das experiências de fracasso é da onde foi importado esse projeto, que é São Paulo, que teve um projeto antigo de Viva o Centro, foi investido muito pela iniciativa privada e depois virou um bico na mão dos empreendedores. Porque quando se faz esse tipo de projeto, sem uma participação efetiva do poder público, nós corremos sério risco de resultar em nada, porque se não remover Cracolândia, se não gerar mobilidade, se não houver investimentos da prefeitura e se não houver a volta das atividades municipais, Poupa Tempo, Sanasa, Correios, Fórum, tudo isso aí que foi retirado do centro e que desertou o centro, nós vamos dar com um projeto ineficaz. Efetivamente, ele vai ter eficácia na redução de IPTU, alguns tributos que são favoráveis, mas, de resto, eu vejo com muita cautela a efetividade dele. Tem alguns pontos específicos e detalhes que eu acho assim, quando você traz um projeto de São Paulo, que você tem muita mobilidade, você tem metrô, patinete, ciclovia, e traz para um centro de Campinas que não tem mobilidade nenhuma, nem patinete, nem ciclovia, nem nada. E aí você pune quem faz garagem, colocando quem faz garagem no térreo no índice de ocupação, impedindo que seja adensado com mais unidades habitacionais, porque o cara resolveu fazer garagem, sendo que em Campinas nenhum empreendedor quer fazer prédio sem garagem. São Paulo está bombando, mas em Campinas, por falta de mobilidade, por falta de facilidade de eu sair à rua de bicicleta, ou de mobilete, ou de patinete, ou pegar o metrô, ou qualquer outra coisa que me dê facilidade de locomoção, eu não tenho. Então, assim, é muito pouco a procura por um estúdio sem garagem. E quando você tem esses dois tipos de oferta, a defasagem de mercado é muito grande. Então, querer trazer, implantar um sistema numa sociedade de consumo que não vai consumir é temeroso. Agora, se a prefeitura fizer a parte dela, por exemplo, no centro nós não temos nada de ciclovia. No centro nós não temos... Aliás, Campinas tentou trazer patinete e não aceitou. Não temos... O transporte público do centro é zero. Aliás, a Karina e o Alain apresentaram um belo projeto de pontes e tudo mais. O nosso Rodoanel tem quase 30 anos e ele previa bolsões de estacionamento para poder favorecer a retirada do carro do centro. Isso não aconteceu. Então, assim, eu acho excelente a lei no que diz a redução de tributos, a redução de impostos, o aumento do índice, mas eu acho ela terrível engano, porque a nossa realidade central, sem efetivamente uma ação do poder público, não vai funcionar. Então, eu gostaria até de colocar nesse parecer uma preocupação enorme com a eficácia dessa lei se não houver uma intervenção real e verdadeira de investimento, de fato, do poder público em mobilidade, em atividades profissionais. Por exemplo, a Câmara dos Vereadores foi para o centro. Gente, o prefeito vai a pé à Câmara.
trouxe uma mobilidade de ação da Câmara com a Prefeitura que não tinha antes. E assim, a gente fica pensando, por que tiraram o Poupa-Tempo? Por que tiraram a Sanasa? Por que tiraram o Correio? Por que tiraram o Fórum? Tiraram tudo do centro. Agora, querer revitalizar como? Então, assim, cabe à Prefeitura fazer um projeto de mobilidade, cabe à Prefeitura fazer um investimento no centro, ou levar as atividades do Estado e da Prefeitura para o centro, para efetivamente gerar uma população ativa no centro que vai reaquecer esse mercado e reaquecer essa situação. Só a lei, pela lei, é zero à esquerda. Essa é a minha opinião e assim, não sei se é possível colocar um parecer, mas a minha preocupação, inclusive, está nessa visão moderna de urbanismo, de adensamento e o carro é o vilão. Concordo com isso, mas aonde isso é possível? Porque onde isso não é observação. Possível... Oi? Sobre as suas indagações, eu não sei responder todas, tá? Com precisão, mas esse seria apenas um dos teores de renovação do centro, porque haverá também outros pontos, inclusive na parte de transporte, etc., para a indução desse crescimento. Então, essa lei é apenas um pequeno braço. A crítica que nós estamos tecendo aqui é o seguinte: são braços soltos, sem um planejamento central, organizado, sincronizado. E eu acho que então, assim, aqui a gente está falando de reformas de prédios antigos. A Carolina elencou alguns outros projetos paralelos que também visam em outros setores melhorar a parte de mobilidade e outras questões, tá? Eu não vou conseguir sequer repeti-las aqui, tá? Se alguém que estava na reunião quiser trazer, mas o ponto é que aqui é de revitalização dos prédios, mas mesmo assim, a nossa grande crítica é essa, é a falta de um plano que coordene essas diversas medidas. Quer dizer, elas não estão coordenadas, elas estão soltas, né? Elas não estão ali sincronizadas. Então a gente fez menção. O que eu estou sugerindo aqui de ajustar dentro da sua fala? Incluir aqui a parte de ter um investimento maciço, tá? Por parte do poder público. Os outros aspectos estão dentro dessa ideia de coordenação. Então, eu não traria a questão referente à mobilidade e outros pontos, porque eles, em tese, fazem parte de outras etapas, outras pernas, entre aspas, desses processos. Tá bom? Perfeito. Tem só esse ponto do coeficiente de aproveitamento, que eles colocam que, se houver vagas no térreo, ela vai ser computada no coeficiente de aproveitamento, porque eles não querem o carro no centro. Eu acho até que é uma visão boa e legal com o adensamento, desde que eu promova uma infraestrutura para atender a mobilidade das pessoas. Karina, eu peguei aqui a letra K sua e já atualizei lá, tá? O sistema que corrigiu ali as letras K e L. Welton, eu estou colocando aqui, é importante também que o poder público faça investimentos diretos no centro, investimentos próprios, né? E maciços, né? Maciço, perfeito. Serviços públicos, né? Implantação de serviços públicos. Isso. Serviços públicos, é bem isso mesmo. Foi tudo retirado, desertou o centro. Estou vendo aqui, fechar a porta. Investigação de serviços públicos tradicionais, retorno, né? Com retorno grandes. A título de exemplo,
torno de serviços públicos como qual outro, gente? Foi falado? Mas outros que possam pronto. Sim, é importante também que o poder público faça investimentos grandes na área central. A título de exemplo, como o retorno de serviços públicos tradicionais, fórum, poupa-tempo, sanados e o que possa atrair contingentes de pessoas. Aí, só um minuto. Ok? Perfeito. Vamos então para lá. O João Verde e o Perpão. Ô, Ronaldo, dá licença, depois que você fechou a sua porta aí, ficou bem instável aí a sua transmissão aí, a sua fala, ficou tudo pipocando, tá? Tá. Só um pouquinho, eu vou abrir aqui então. Ele tem que abrir a porta para a internet entrar. Então, Bernius, está contigo, Bernius. Boa noite a todos, prazer revê-los novamente. Eu gostaria de fazer uma observação, até meio dentro da linha do que o Elton colocou. Tem que deixar a porta aberta. E que eu acho que... Movimento de lar, viu, Fábio? Isso, exatamente. Eu acho que tem uma coisa que fica um pouco prejudicada. Lógico que o CMDU é limitado porque ele tem que se ater a um projeto de lei que vem exatamente para a sua análise. Mas nesses casos específicos, o que está faltando realmente, inclusive para a gente vincular todo esse conjunto de propostas que estão sendo colocadas nesse TLC, sem a gente ter uma visão do projeto global e urbanístico para o centro de Campinas. Eu acho que a gente fica fragmentando e juntando, e muita coisa pode mudar nesse TLC dependendo do que vier. Então, eu acho que teria que ser exatamente a grande tônica nossa. Nós estamos seguindo um caminho completamente meio assim, sem uma lógica, sabe? Vamos fazer uma lei, a gente tem a lei,